E aí, pessoal, esses últimos dias tem sido um burburinho a questão do Thomas Tuchel assumir o comando da seleção da Inglaterra, hein? Mas as informações começaram a ganhar força nos últimos dias e isso virou tema aqui do vídeo do canal para a gente comentar um pouquinho sobre essa situação da Inglaterra que olha como Thomas Tuchel um nome importante para assumir o comando dessa boa seleção, dessa ótima geração que é a geração da seleção da Inglaterra, que vem de um vice-campeonato na Eurocopa pela segunda vez seguida sob o comando de um treinador, o Gareth Southgate, que saiu após a perda do título para a Espanha na última Eurocopa e assumiu o Lee Carsley, né? O Lee Carsley, que é do time de base, né? Da seleção sub-21 da Inglaterra, a seleção de base da Inglaterra, ele que é um jogador que defendeu a seleção da Irlanda, né, ao longo da sua carreira, apesar de ser inglês, nascido na Inglaterra e na cidade de Birmingham, inclusive. O Lee Carsley, inclusive, já deu uma entrevista falando que ele entende que o tempo dele na seleção da Inglaterra tem já um prazo, né? Porque ele está ficando justamente para ser um cara tampão ali para a chegada do nome mais importante, um nome de peso para comandar essa boa geração da Inglaterra e onde há uma preocupação, um questionamento muito grande, né? Da Inglaterra ver uma nova geração se passando e não conseguir ganhar títulos novamente. Já ficou no quase em duas Eurocopas, teve uma ótima Copa do Mundo na Rússia com a semifinal e depois foi eliminado nas quartas de final na última Copa do Mundo contra a França, né? Agora o que acontece? O Thomas Tuchel vem como um nome forte, né? Não há ainda nenhum indício, né, de que ele mesmo vai assumir, mas as notícias ganharam força nos últimos dias e o Thomas Tuchel é um cara que com o comando do Chelsea conhece o futebol inglês, né? Treinou o Chelsea entre 2021 e 2022, ganhou inclusive uma Champions League com os Blues e jogou, né, tipo, a sua carreira sem muito destaque como jogador de futebol, né? Mas treinou times importantes como o Borussia Dortmund, treinou o Paris Saint-Germain, treinou o Chelsea e depois treinou o Bayern de Munique, que está sem trabalhar desde a sua saída do comando do Bayern de Munique na temporada passada. O Thomas Tuchel, que no comando do Chelsea, treinou o time em 99 partidas com 62 vitórias, 19 empates e 18 derrotas, com aproveitamento de 69%. Por que o Thomas Tuchel é um treinador que pode ser importante para a seleção da Inglaterra caso venha fechar? Porque ele conhece o futebol inglês. Ele conhece pelo fato de ter treinado o Chelsea num elenco muito qualificado, um elenco muito forte e levou o Chelsea ao título mais importante do futebol europeu, que é a Champions League, a segunda conquista de Champions do Chelsea, né, que havia vencido lá atrás, né, com aquela vitória para cima do Bayern de Munique, né, com o Pogba herói, né, lá em 2012, inclusive, né, essa conquista. E no final das contas, o Chelsea sabe que ao longo da sua história com o Thomas Tuchel, apesar de ter sido curto o tempo do Thomas Tuchel no comando do Chelsea, foi uma passagem muito produtiva, né, com o treinador conseguindo um resultado importante vencendo a Champions League, que é o campeonato mais importante do futebol europeu. E o que acontece? O Thomas Tuchel conhece esses jogadores, né? Já jogou contra e também treinou algum deles no Chelsea, né? Então tem esse lado de um treinador que, por mais que seja estrangeiro, né? E a Inglaterra, com certeza, não vive uma safra de treinadores caseiros muito boas, tirando o Ed Howe, que está treinando o Newcastle já faz algum tempinho, mas não tem técnicos ingleses em grande evidência na Premier League, né? A maioria, inclusive, dos técnicos que comandam times da Premier League são técnicos estrangeiros. E no final das contas, pessoal, esse lado do Thomas Tuchel de conhecer a Premier League, já ter esse lado de ter trabalhado no Chelsea, de conhecer o futebol, de conhecer a dinâmica, conhecer os jogadores que ele possa convocar nos futuros jogos, se ele virar o treinador, isso pesa muito, né? Então o Thomas Tuchel tem esse lado interessante. Você trazer um cara que já trabalhou na Inglaterra, trazer ele para sua seleção principal para justamente o quê? Trabalhar no grande projeto que é a Copa do Mundo. O elenco que a seleção da Inglaterra tá mostrando ali de novidades, né? De jogadores interessantes, tem tudo para fazer um grande papel na próxima Copa do Mundo em menos de 2 anos.
só que precisa o quê? Executar um pouco mais o futebol, melhorar um pouco mais o futebol. Por mais que a Inglaterra esteve numa Eurocopa passada finalista, não foi digna de estar na final pelo futebol que demonstrou. A Inglaterra foi superando jogo a jogo, não jogando bem, inclusive, e dependendo ali de lampejos, né, de alguns jogadores para conseguir estar ali na situação que esteve chegando à final contra a Espanha. Encarou a Espanha, que é um time melhor, né? A Espanha fez uma Eurocopa muito melhor que a Inglaterra no contexto geral da disputa, né? A Inglaterra sofreu demais, né? Inclusive durante toda a competição, né? Sofrendo contra a Suíça, sofrendo contra a Eslováquia e foi passando e assim foi uma luta de muita dificuldade e de muita superação, mas o futebol muito abaixo. Com o Thomas Tuchel, a ideia é de trazer o quê? Um futebol mais vistoso, um futebol que não seja tão burocrático assim, e o treinador tem em mãos o quê? Peças mais que suficientes para fazer essa Inglaterra jogar um futebol melhor que jogou na era Southgate, e isso que o Southgate bateu na trave 2 vezes, como eu disse, 2 vices de Eurocopa em sequência. Talvez o Tuchel seja esse cara para justamente buscar essa solução que tanto a Inglaterra precisa. E ir atrás do Thomas Tuchel já acho um ponto positivo, porque o cara já trabalhou lá, já conhece a Premier League, né? Conheceu os jogadores, né? Nas várias partidas que ele teve no comando do Chelsea, não foram muitas, foram 99, mas foram partidas suficientemente ali para que ele tivesse ali o conhecimento como um todo do campeonato e fazer com que ele tivesse uma ampla experiência treinando a Premier League, que é o principal campeonato de futebol nacional, né, na Europa, né, e no mundo, né, quiçá no mundo, né, pela grande qualidade que é. Eu vejo esse ponto como muito favorável, né, apesar do Thomas Tuchel não ter feito um bom trabalho na temporada passada com o Bayern de Munique, viu o Leverkusen ganhando tudo na Alemanha, né, o Leverkusen só não ganhou da Atalanta na final da Europa League, mas o Leverkusen nadou de braçadas nos campeonatos nacionais na Alemanha, e o Thomas Tuchel foi muito cobrado porque o Bayern de Munique nem sequer foi vice-campeão, né? Terminou na terceira colocação da última edição da Bundesliga e encerrando a sua longa jornada de 11 títulos consecutivos da competição. Então, é claro que para o Thomas Tuchel tem esse último trabalho que não foi positivo, né, em termos de título, em termos de números em si, apesar do Bayern de Munique ter um elenco muito poderoso, né, e foi a temporada que o Kane chegou e foi artilheiro do time, mesmo assim não conseguiu bater título, né. Agora ele, claro, fora dos holofotes, não está treinando ninguém, teve seu nome comentado no United, mas a princípio nada feito, porque não houve nem sequer a demissão do Ten Hag para o Manchester United realmente chegar no Thomas Tuchel e falar, ó, agora estamos em busca de um treinador, você gostaria de vir e tudo mais. Isso não aconteceu porque o Ten Hag segue no comando do Manchester United, mesmo sob forte pressão, e a Inglaterra vê essa oportunidade porque é um treinador muito, muito qualificado, disponível no mercado, ainda mais com conhecimento do futebol inglês. Vamos ver, mas a Inglaterra, depois da Euro, é uma Inglaterra com algumas dificuldades na Nations League, por mais que jogue a segunda divisão da Nations League, mas tem toda a obrigação de voltar à Liga A da Nations League na próxima disputa da competição. Mas é isso porventura. Vamos aguardar, porque pode ser que Thomas Tuchel possa vir ser treinador da seleção da Inglaterra. Você que está aqui com a gente, ó, vem no like, que é importante, né? Vem com a gente deixando o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder absolutamente nada de conteúdos aqui do futebol inglês, principalmente da Premier League. Valeu? Volto em breve com mais um vídeo, vamos falando, tamo junto e tchau, tchau.